Por quê? Nós não podemos falar de legado, de deixar um bom legado aqui na Terra, sem falarmos do propósito que Deus tem para a vida de cada um de nós. Porque só consegue exercer o seu legado quem cumpre o seu propósito, a sua missão de vida. E já vou começar dando um trabalhinho aí para a projeção. Oh, Deus. Vocês têm a versão A Mensagem? Eu espero. Irmãos, o nosso texto base é Efésios 1, 11 e 12. Efésios 1, versículo 11 e 12. Minha irmã, líder da projeção ali, fica muito feliz, né, quando nosso pai, quando eu faço esse tipo de coisa. Mas, se não tiver, não tem problema não, que eu leio aqui, tá? E a igreja me acompanha. Tem não? É Efésios 1, 11 e 12. Versão AM, a mensagem. Não temos, mas vocês me acompanham aqui na minha leitura, então. Amém, irmãos? Pode ficar tranquilo que o restante é tudo NVI, tá? É só o texto base, então vocês me acompanham por aí. Em Efésios 11, 12, Paulo diz o seguinte: foi em Cristo que descobrimos quem somos e por que vivemos. Muito antes de ouvirmos falar de Cristo e de depositarmos a esperança nele, ele já pensava em nós e tinha planos de nos dar uma vida grandiosa, que é parte do propósito geral que ele está executando em tudo e em todos. Nós devemos, irmãos, compreender que fomos criados com um propósito. E precisamos entender qual que é a nossa missão aqui na Terra, porque a nossa missão está relacionada ao propósito que Deus te fez, que Deus nos fez. E Ele tem um propósito específico, uma missão específica para cada um de nós. Acontece que muitas pessoas têm adoecido, e elas adoecem porque não conseguem encontrar o seu propósito de vida, e não conseguem ver sentido na sua existência. E aí, a partir disso, não vendo sentido, não entendendo por que eu existo, o que eu faço, o que eu devo fazer para dar sentido à minha vida, essas pessoas acumulam frustrações. Porque algumas acumulam frustrações por não estarem onde queriam estar. Outras acumulam frustrações por conquistarem tudo aquilo que queriam e mesmo assim não se encontrarem satisfeitas. E no final olharem para a vida e verem que não vivem, não têm uma vida plena. Por quê? Porque não se encontraram com aquele que dá sentido à sua existência. Por isso, é muito importante a gente tratar de propósito para falar de saúde, porque a falta de propósito tem produzido adoecimento nos nossos corações. A Ana Cláudia Arantes, não sei se os irmãos já ouviram falar dela, é uma médica muito reconhecida na área de cuidados paliativos, ela é médica do Hospital Albert Einstein, e ela escreveu um livro que foi best-seller, que tem o título A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Título meio complicado, né? Mas eu li esse livro em janeiro, foi o primeiro livro que eu li esse ano, e teve uma frase dela que me marcou, e eu vou trazer aqui para os irmãos. Ela diz assim: durante anos, ela ali como médica intensivista, cuidando de pessoas na UTI, pessoas em estado terminal, ela percebeu uma coisa. Ela diz assim: as pessoas morrem como viveram. Se nunca viveram com sentido, dificilmente terão a chance de viver a morte com sentido. E ela via que as pessoas que não tinham sentido na vida morriam sem paz no coração. E aquelas pessoas que ela teve um contato e que viveram com um propósito, com sentido na vida, morriam em paz. Mas a verdadeira paz que nós podemos sentir é aquela que é trazida pelo Espírito Santo de Deus. A gente também tem uma reflexão lá de Salomão em Eclesiastes 12 para os jovens. Lembre-se do Criador no dia da sua mocidade, enquanto você ainda é jovem, antes que venham os dias difíceis, né? Se aproxime, venham os dias maus, e você olhe para trás e pensa: não tenho satisfação neles. Qual que é o conselho de Salomão? Lembre-se do Criador hoje, porque pode ser que você não viva de acordo com o propósito dele, e no final da sua vida, você olha para trás e não se orgulhe.
desses dias e não veja prazer e tenha frustrações acumuladas por não seguir a Jesus, por não obedecer ao chamado de Deus. Irmãos, o chamado de Deus não é só para os missionários que estão fora do Brasil, não é só para os missionários que estão atualmente afiliados à Junta de Missões Estaduais, ou nacionais, ou mundiais. O chamado do Senhor é para todo aquele que aceitou a Cristo como Salvador. Então, se você já aceitou Jesus, você tem uma missão, você tem um chamado. Eu separei um trecho de uma música aqui para a gente refletir, uma música que talvez muitos irmãos não conheçam, porque ela vem de um filme da Disney, que se chama Enrolados. Não sei se os irmãos conhecem. Os pais de criança, claro que conhecem, né? E o Enrolados é uma releitura do clássico da literatura infantil, Rapunzel. Rapunzel todo mundo aqui conhece, né? Né? Todo mundo conhece a história da Rapunzel. E aí é interessante que o filme começa com a Rapunzel presa na torre, né? Que ela desde pequenininha, desde bebê é presa. Ela já está completando seus 18 anos e o sonho dela é sair daquela torre. Ela acreditava que a bruxa má, que se fingia ser mãe dela, iria deixá-la sair daquela torre quando ela completasse os seus 18 anos. Mas uma coisa que me chama a atenção nessa música é sobre o propósito de vida. Sim, Rapunzel fala sobre o propósito de vida. Vou ler para vocês. Ela começa dizendo assim: mais uma vez o dia está começando. Às 7 em ponto devo varrer o chão. Tudo encerar, polir para ficar brilhando. Faço assim e no fim 7h15 já são. Então começo a ler um livro, 2 ou 3. A minha galeria eu pinto outra vez. Depois violão, tricô, tentando imaginar quando a minha vida vai começar. Depois do almoço, jogos, uso o forno, faço papel machê, vasos, ventriloquia, faço adornos, alongo, retoco, escalo. Então, volto a ler se um tempo me sobrar. Pinto um pouco mais sem nunca terminar. Depois meu cabelo inteiro escovar, mas sem sair desse mesmo lugar. Imaginando, mas quando a minha vida vai começar. Rapunzel, presa na torre, vivia fazendo coisas, mas sem propósito. Ela entendia que até os 18 anos, a vida dela ainda não tinha começado. E existe gente que já está nos seus 40, 50 anos e ainda não começou a viver. Porque a gente só começa a viver quando a gente encontra com o autor da vida. E hoje a gente vai refletir sobre 3 verdades acerca do propósito de Deus para as nossas vidas. E a primeira verdade, irmãos, é que você foi criado para a glória de Deus. Esse é o nosso primeiro e principal propósito. Nós somos criados para a glória de Deus. Em Salmos 139, versículo 13 a 16, é muito bonita a forma como o salmista descreve a criação de Deus. E ele diz assim: Tu criastes o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo assombroso e admirável. As tuas obras são maravilhosas, sei disso muito bem. Os meus olhos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado, entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. O salmista está reconhecendo com quanto zelo, quão foi o cuidado de Deus para nos formar, para formar cada um de nós. E eu sei que às vezes esse discurso de que você é importante pode parecer um pouco coach, né? Você foi importante, você foi criado com propósito, mas essa é uma verdade espiritual. Uma alma vale mais que 1000. Quando uma alma é alcançada, o céu inteiro se alegra. Então vocês entendem a importância e o zelo e o cuidado com que Deus nos fez, com que Deus nos criou. Em Colossenses 2,16 diz assim: Pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele.
Então, todas as coisas embaixo do céu, inclusive nós, fomos criados pelo Senhor e para a sua glória, para o seu louvor. Essa mensagem, irmãos, foi um pouco inspirada no livro Uma Vida com Propósito, do Rick Warren, né? Muito conhecido. E aí eu peguei uma citação dele, que ele diz assim: você foi feito por Deus e para Deus, e até que compreenda isso, a vida jamais fará sentido. Mas, para que a gente possa ter mais acesso e entender especificamente qual é o propósito de Deus para a nossa vida, o propósito específico para a sua vida, Daniel, para a sua vida, Rubens, nós precisamos ler o manual. Vocês sabem que a gente foi feito com manual, né? Todo mundo aqui tem um manual, são produtos com manual. Vou fazer a pergunta, hein? Alguém aqui, quando compra um aspirador de pó, um air fryer, qualquer coisa que tenha que montar ou que tenha que usar, abre o manual e lê o manual por completo? Fernando, temos alguns... Temos uma galera um pouquinho... do início ao fim é difícil, né? Mais ou menos. E vocês sabem por que a gente não lê o manual do produto? Porque a gente fala assim, eu dou conta sozinho. Gente, pensa de um manual. Eu estou aprendendo a usar a máquina de costura, tá? Essa semana comecei, falei, gente, máquina de costura, você vai entendendo, é instintivo e tudo. Eu assisti um vídeo, nem consegui assistir o vídeo completo no YouTube, assisti a parte que eu queria para entender. Fui. Depois de assim, umas 3 horas, passando muito perrengue, eu pesquisei no Google, manual da máquina tal, porque eu precisava entender algo que eu não conseguia entender, eu estava tentando me virar sozinha. E a verdade é que quando a gente não se dedica com zelo à palavra de Deus, a gente está tentando se virar sozinho. A gente está se iludindo, crendo que vai dar conta. Nós damos conta. Eu dou conta. Eu não preciso me consagrar. Eu não preciso estar diante do manual porque eu dou conta. E aí eu passo 1 dia, 2 ou 3 sem ler o manual e aí eu vejo que eu não dou conta. E as coisas começam a desandar. Por quê? Porque nós temos o instrutor. Aquele que nos criou sabe perfeitamente como nós funcionamos. E ele entregou um manual para a gente entender melhor esse funcionamento. Então, se você hoje está em dúvidas, ainda querendo entender qual que é o seu propósito, qual que é o seu chamado, busque a palavra do Senhor. Busque a Deus através da sua palavra, do relacionamento com Ele, da oração. Porque é impossível entender o propósito que Deus tem para nossas vidas sem nos dedicarmos incansavelmente à sua palavra. A segunda verdade que eu quero compartilhar com os irmãos acerca do propósito de Deus para a nossa vida é que você foi criado para ser eterno. E aí eu quero que os irmãos leiam junto comigo Eclesiastes 3, 11. Eclesiastes 3, 11. A gente vai ler a primeira parte, até o coração do homem. Vamos lá? Ele fez tudo belo ao seu tempo, também pôs a eternidade no coração do homem. Irmãos, Deus nos criou com o desejo pela eternidade. E é interessante que C.S. Lewis faz uma reflexão sobre isso, porque ele diz assim, nós temos fome e Deus criou a comida. Nós temos sede e Deus criou a água, né? E tudo que existe. Para tudo aquilo que nós necessitamos, de fato, nós temos como saciar. Então, por que Deus nos criaria com desejo pela eternidade e não criaria a eternidade, não nos permitiria viver eternamente? Acontece, irmãos, que o que nos desvia do propósito é não lembrar que nós fomos criados para a eternidade. E aí, quando a gente se esquece disso, a gente vive com as preocupações terrenas e se prende ao que é terreno, ao que é temporário. E a Bíblia diz em 1 João 2,17: o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aquele que faz a vontade de Deus tem a eternidade.
O sucesso profissional, as conquistas aqui na terra, a sua família, tudo que você conseguir conquistar e construir são passageiros. Mas a marca e o legado que você pode deixar na vida de alguém pode durar eternamente. Porque quando alcançamos uma vida para o Senhor e quando de fato cumprimos com o nosso propósito e missão na terra, nós deixamos marcas eternas. Nós de fato vivenciamos a eternidade aqui na terra. E aí Paulo alerta em Hebreus 12, 1 e 2. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Nós precisamos ter os olhos em Jesus. Nós precisamos olhar para a eternidade, se quisermos cumprir com o propósito de Deus na nossa vida. E a terceira verdade que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, acerca do propósito que Deus tem para nossas vidas, é que nós fomos criados para servir. É isso mesmo. E isso vai na contramão de tudo que nós ouvimos. Inclusive, na minha universidade, no curso que eu faço, essa ideia de servidão é vista assim, como uma maneira, da forma que o mundo vê, né, gente? Servidão é humilhação. Servidão é você se colocar para baixo. Servidão é você se submeter a uma autoridade. E o mundo odeia a autoridade. O mundo odeia a ideia de servidão, mas nós vamos mesmo na contramão do mundo. Porque o próprio Cristo diz que aquele que quer ser maior, se faça o menor. E nós temos em Efésios 2:10, mais uma reflexão de Paulo, que ele diz assim: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para nós, para que nós as praticássemos. Deus já preparou o que você tem que fazer. Deus já preparou o seu propósito. E Ele preparou antes de você nascer. A sua missão é obedecer, é servir, é fazer as boas obras. O próprio Jesus é muito categórico e diz aos discípulos em Mateus 20, 27 e 28. Mateus 20, 27 e 28, vamos ler juntos. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser servo dos demais. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus fala: façam como eu, que sendo Filho de Deus, sendo o Deus encarnado, vim para servir e dar a minha vida por resgate de muitos. Se nós entendermos que o nosso propósito é seguir esse exemplo de Cristo, nós entendemos que a nossa missão e o nosso propósito de vida é servir. E quando a gente serve, a gente deixa o legado na vida das pessoas para as quais a gente serve. 1 Pedro 4:10 foi um versículo que eu até trabalhei com os adolescentes, né, no último congresso. O último congresso de adolescentes foi sobre dons. E a gente entendeu para que serve o dom. Vamos ler? Cada um exerça o dom que recebeu para, administrando fielmente a graça de Deus nas suas múltiplas formas. Existem pessoas que estão atrás do seu dom, querem entender: Senhor, para que eu vou usar isso? Ou às vezes tem gente que, eu já ouvi uma pessoa falando assim: nossa, eu orei muito para ter uma voz bonita. Eu orei muito para Deus me dar esse talento. Mas às vezes Deus não vai te conceder esse dom, esse talento, porque você não está pedindo com o intuito que Ele quer. Porque o intuito para o qual Deus criou os dons foi para o serviço. Foi para que nós possamos servir uns aos outros. Tem uma frase muito conhecida, que é de um autor desconhecido, que diz assim: quem não vive para servir, não serve para viver. Quem não vive para servir, não serve para viver. Irmãos, eu vou falar para vocês de 3 pessoas que marcaram a minha vida em relação ao serviço. São pessoas que, com certeza, quando se forem, esse vai ser o legado
que eu vou lembrar delas. Esse vai ser o legado que elas vão deixar na minha vida. Primeiramente, a irmã Laide. É uma senhora lá da nossa antiga igreja, Igreja Batista de Nova Brasília. E ela era uma senhora aposentada, viveu a vida toda como trabalhadora doméstica, diarista, passando muitas lutas, mas quase todo domingo ela fazia questão que a nossa família e a família de alguns outros líderes fosse almoçar na casa dela. E ela servia o melhor que ela podia. Ela servia o melhor banquete. E ai de nós se negássemos esse convite, tá? Ela tinha prazer. E aí o pastor Walter, como vocês sabem, né, uma pessoa que... Vou aproveitar que ele não está aqui hoje. Olha só. Eu passo tanta coisa, né, irmãos, nesse púlpito. Vou aproveitar. Vocês sabem que o pastor Walter, ele também não esconde, né, que ele tem aí um prazer em se alimentar bem. E aí ela ainda mimava o pastor Walter, porque ela sabia que ele gostava de uma batata gratinada. E quase todo domingo tinha essa batata gratinada com frango, porque ela queria servir e ela tinha felicidade em servir. Irmãos, a irmã Laide hoje tem mais de 90 anos, está beirando seus 94 anos. Ela já está com princípio de demência, já está senil, mas toda vez que ela nos vê, ela dá um abraço tão forte que eu sei que ela lembra de nós. E ela pode até esquecer de mim, mas eu nunca vou me esquecer dela. Eu nunca vou me esquecer, e eu tenho certeza que a minha família também não, porque ela impactou a nossa vida, e esse será o legado. Eu também tenho um grande tio do coração, amigo do meu pai de longa data, que é o tio Magno. E ele é aquele que tem um jeito para tudo. Ele, inclusive, o lema de vida dele é, como é que é, Priscila? Me dê um chiclete e um grampo que eu resolvo qualquer coisa. E eu lembro do tio Magno consertando as minhas bonecas. Eu lembro do tio Magno fazendo de tudo para dar um jeito também, porque ele dava um jeito não só no que era material, mas no que também não era. O cuidado com que ele olhava para a gente e perguntava se a gente estava bem. Ele cuidou muito da nossa família durante o tempo também que meu pai adoeceu, foi acometido pelo aneurisma, vocês conhecem o testemunho. Sempre o ombro amigo. E até hoje, nós já estamos aí completando 9 anos de Barcelona. Até hoje, é uma família que a gente tem muito carinho, a gente continua tendo contato, porque a gente não consegue não ter contato. E até hoje eu sinto esse cuidado, mesmo de longe. E o tio Magno, para mim, assim, é o exemplo de serviço. É aquele cara que não consegue ficar sentado, vocês conhecem? Já aposentou há mais de 10 anos, mas não para, está sempre consertando alguma coisa. Viu que uma lâmpada estava falhando lá em casa, que meu pai estava uns 2 meses assim, esperando para trocar, ia lá e trocava. Ele era essa pessoa, e o serviço dele, a maneira como ele servia, impactou muito a minha vida e continua impactando. E por fim, o exemplo do Jorginho, que hoje em dia já é um pai de família, mas na época que meu pai adoeceu, o Jorginho tinha 18 anos. Um jovem, muito jovem. E o Jorginho cuidou de mim e dos meus irmãos, para que minha mãe pudesse estar com meu pai no hospital. Às vezes, o Jorginho saía lá de casa mais de meia-noite, dava carona para minha mãe, porque tinha acabado de tirar a carteira, mas dava carona para minha mãe ir para o hospital. E esteve à disposição full time, 100% do tempo. Aos 18 anos, ele tomou uma responsabilidade para si que muitos não tomariam nem mais velhos. E o Jorginho continua também marcando a minha vida, sendo um homem de Deus, porque ele disse sim ao chamado do Senhor e ao propósito. Para concluir, irmãos, às vezes nós pensamos que eu dei esses exemplos, né, para dizer para vocês que às vezes a gente pensa que a gente tem que fazer coisas muito grandes, que vão ter muita visibilidade, e isso vai ser o nosso legado, né? Se a gente fizer algo que vai impactar profundamente a vida de alguém, ou que vai impactar muitas vidas, esse vai ser o nosso legado. E eu não vou ter legado se eu não fizer algo muito grandioso. Semana passada, eu estava online, né, acompanhando o culto, e a Raquel deu o testemunho do pastor Oliveira. E às vezes você olha o legado do pastor Oliveira, você fica assim, Jesus, como é possível alguém ter feito tantas coisas, né? O pastor Oliveira ganhou nome de rua, de escola,
realmente impactou muitas vidas de uma maneira muito profunda e alcançou muitas vidas para o Senhor. A irmã Laide, muito possivelmente, não vai ganhar nenhuma escola com o nome dela. Nem nenhuma rua também vai ganhar o nome dela. Ela foi uma pessoa simples, que teve uma profissão simples, viveu uma vida simples e vai deixar o seu legado. Porque o legado depende daquele que se dedica e coloca a sua vida diante do Senhor. É isso. Aquele que vai deixar um legado é aquele que entende o seu propósito. É aquele que se dedica ao Senhor, independente da posição que ele vai ocupar, independente do lugar que ele esteja, independente das pessoas que estarão à sua volta. Ele vai marcar a vida dessas pessoas, porque ele entende o seu propósito de vida. Irmãos, algumas pessoas pensam que é cedo demais. Alguns jovens, alguns adolescentes podem estar pensando assim: para eu começar a realmente exercer o meu propósito, a minha missão, eu tenho que me preparar muito, e é verdade. Mas eu ainda tenho que pensar na faculdade, eu ainda tenho que pensar nisso e aquilo, e eu tenho muitas tarefas ainda, muitas ocupações ainda, e é cedo demais. É cedo demais para começar a agir. E a verdade é que nunca é cedo demais. Isaías tinha por volta de 25 anos, quando foi chamado por Deus para ser profeta de Israel. Davi enfrentou o gigante Golias em torno dos 21 anos de idade e foi proclamado rei aos 30. O rei Josias, o rei mais novo da Bíblia, né, gente, proclamado rei aos 8 anos, mas quando ele tinha 20 anos, ele começou a purificação de Judá e Jerusalém, derrubando os ídolos e trazendo a purificação e a santificação para o povo, aos 20 anos. Mas alguns também podem pensar: já é tarde demais. Não dá mais tempo. Já casei, já fiz de tudo, já tenho minha profissão fixa. Não sei mais, não é mais possível cumprir meu propósito. Agora eu vou dar oportunidade para os jovens. Agora são eles, porque não tem mais como, não tem mais o que fazer. Noé tinha por volta de 500 anos quando iniciou a construção da arca. Moisés tinha aproximadamente 80 anos quando foi chamado para liderar o povo de Deus no Êxodo, na sarça ardente. Moisés tinha mais ou menos 80 anos. Todos esses irmãos falaram para Deus sobre os seus empecilhos. Não sei se vocês se lembram, mas Isaías, ele treme diante de Deus. Ele fala: como? Eu, um homem de lábios impuros, vivendo no meio de um povo de lábios impuros. E Deus purifica. Moisés diz assim: Senhor, mas eu sou gago, eu não sei falar direito. Como que eu, alguém com problema na fala, posso liderar uma multidão? Posso liderar o povo de Israel para sair de do maior império existente? Como? Eu não sou capaz. E aí Deus manda Arão para ser o seu porta-voz. Irmãos, Deus chama e capacita. Aquele que chama é o mesmo que capacita. Então não há desculpa para nós não cumprirmos o nosso propósito e deixarmos o nosso legado, porque é o próprio Deus quem vai nos ajudar. O que você tem e o que você pode fazer hoje, que vai deixar uma marca para a eternidade? O tempo de agir é hoje. Irmãos, tem uma frase famosa também que diz assim: existem 2 momentos que não há nada a fazer. O passado, porque ele já foi, e o futuro. O tempo que a gente tem para fazer algo é o presente. E às vezes nós ficamos presos ao passado e não conseguimos cumprir a palavra do Senhor. E muitas vezes nós ansiamos o futuro esperando: a minha vida vai começar. Imaginando, mas quando a minha vida vai começar? Uma hora eu começo, um dia eu começo. Mas o tempo que o Senhor chama a sua igreja, o seu povo para agir, é hoje, é o presente. Eu creio que Deus está falando nos corações essa noite. E eu sei que pode haver pessoas aqui com frustrações em relação aos planos de Deus. Pensando: Senhor, eu já tentei de tudo e eu não sei para que eu fui chamado. Ou, Senhor, eu tenho medo de tentar alguma coisa e fracassar.
Mas Deus está hoje falando para você que Ele tem um propósito para a sua vida. E se Ele tem um propósito, quem vai cumprir, quem vai ajudar é Ele. Se você foi criado por Ele e para Ele, Ele cumprirá o propósito que Ele tem para você. Não tema, não tenha medo, porque eu, o Senhor, estou contigo. Vá adiante. Deixa Deus te usar conforme os propósitos que Ele tem para a sua vida. E você deixará um bom legado. Vamos cantar agora, eu vou chamar o Ministério de Louvor aqui à frente, para nós cantarmos essa música que é uma oração. E se você, durante essa música, entender que o Senhor falou ao seu coração, de fato, e que você está se colocando à disposição de cumprir com os planos que Ele tem para você, que você não quer mais adiar, e que você quer entender mais, e se colocar diante do Senhor e falar: Senhor, me guie. Este é o meu querer. O meu querer é fazer a Tua vontade, porque eu sei que só no centro da Tua vontade é que eu vou ter vida plena. É que eu vou encontrar satisfação. É que as minhas frustrações vão embora. Porque eu estarei exercendo, estarei no centro da Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Vamos cantar essa oração. Amém. Me identifiquei muito com a palavra, Débora. Estou aqui na igreja desde o ano 2000, 99, né, Preta? 99, né? 2000. Estou ficando velho, já não lembro muito bem das datas. Mas desde o ano 2000 e desde então tenho dedicado, creio eu, o talento que Deus me deu para servi-lo. E mais recentemente, com 45 anos de idade, Débora, eu senti o desejo de aprender a tocar violão, para poder servir melhor ao Senhor. Então me identifiquei muito com a palavra, que Deus continue te usando, você é referência, tenha certeza disso. Deus te abençoe. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos louvar e declarar que este é o nosso querer. Essa música, a letra dela é belíssima. E ela diz assim: cada vez que eu abrir a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, que seja a Tua voz, os Teus olhos e os Teus pés. Vamos louvar. Cada vez que eu abrir a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja a Tua voz, sejam Teus olhos, sejam os Teus pés. Cada vez que eu tocar num rosto em pranto, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, sejam Tuas mãos, seja a Tua graça e o Teu amor. Eu quero Te servir, eu quero Te obedecer, viver Tua vontade, refletir Tua verdade, Te honrar com minha vida, em tudo Te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Você pode declarar? Cada vez que eu tocar no ombro amigo, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, serei Tuas mãos,
vem a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, Esse é o meu querer. Que esse seja o nosso querer, Senhor. Te honrar com a nossa vida, com tudo que o Senhor colocou dentro de nós. Que o propósito que o Senhor tem para cada um de nós possamos conhecê-lo e colocá-lo em prática. Não importa se você tem 10 anos, se você tem 45. Nós te agradecemos, Senhor, porque sabemos que o Senhor nos capacita mesmo quando somos tão pequenos. Nós sabemos, Senhor, que mesmo em meio ao mar, mesmo em meio às tempestades da vida, ali o Senhor nos usa. Ali o Senhor nos faz enxergar o teu amor, nos faz enxergar a possibilidade e nos faz ter a certeza que te servir é o melhor que pode existir nessa vida. Nós te oramos, Senhor, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar, nós chegamos ao final do culto dessa noite. Que Deus abençoe grandemente sua vida, que você reflita sobre aquilo que Deus falou aos nossos corações aqui. Nossa vida tem um sentido em Cristo, e temos um propósito a cumprir a nossa missão. Nós não estamos aqui por acaso, e Deus quer te usar. Aonde você está inserido, no contexto que você está inserido, Deus quer usar a sua vida poderosamente. Nós vamos orar mais uma vez, encerrando o culto dessa noite. Que Deus te abençoe grandemente, meu irmão. Amado Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio em poder estar aqui na tua casa nessa noite. Nós te agradecemos pelo privilégio em ter ouvido a tua palavra, ó Deus, de forma simples, ó Deus, mas tão significante para as nossas vidas. Não existe uma vida no Senhor sem propósito, ó Pai. Todos nós que estamos aqui nessa noite, nesse templo, e aqueles que se encontram em casa, assistindo através das redes sociais, o Senhor tem um propósito para a vida de cada um de nós, Pai. E que nós possamos, ó Deus, cumprir o propósito do Senhor em nossas vidas. Nós não estamos aqui por acaso, nós não estamos nesse mundo a passeio, nós não estamos aqui como turistas, mas nós estamos aqui como servos do Senhor. E que nós possamos, ó Deus, cumprir a missão que o Senhor deu a cada um de nós. Nós não estamos aqui, ó Deus, brincando, ó Deus, fingindo de ser crentes, cristãos. Nós estamos aqui porque o Senhor nos chamou para cumprir a missão do Senhor. Que todos nós, ó Pai, dessa igreja, possamos compreender e entender isso e colocar em prática em nossas vidas. Que nós não possamos fugir da missão que o Senhor deu a cada um de nós. E que nós possamos fazer com amor, com dedicação, ó Deus, com carinho, com perfeição, porque é para a honra e para a glória do Teu nome. Muito obrigado, ó Deus, por o Senhor ter usado a vida da Débora nessa noite, ó Deus, para falar aos nossos corações através da Tua palavra, Pai. Que nós possamos sair daqui, ó Deus, melhores do que como entramos, e ainda colocando em prática tudo isso que ouvimos em nossa vida no dia a dia, Pai. Ensina-nos a ser essas pessoas, a servos dispostos a servir com alegria, com amor, com dedicação e deixando um legado, cumprindo a missão do Senhor. É a oração que eu te faço, em nome de Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Nos dê uma boa noite de paz, debaixo das tuas mãos poderosas,
debaixo da tua graça, nos leve em paz para os nossos lares e que as mais ricas bênçãos dos céus sejam derramadas sobre os teus servos, para a honra e para a glória do teu nome. É a oração que eu te faço, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Todos uma boa noite, que Deus os abençoe grandemente, irmãos.